Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Vilton. Hoje vamos falar sobre um grande precursor da Reforma Protestante, John Hus. Muito antes de Martinho Lutero, Hus já desafiava as autoridades religiosas da sua época e se manteve firme em sua fé, mesmo sabendo que isso levaria à morte. Neste episódio, vamos conhecer sua vida, sua luta pela verdade das Escrituras e o legado que ele deixou para a Reforma. Vamos entender como a coragem desse homem influenciou a história da fé cristã. Nascido por volta de 1369, Jan Hus, cujo nome significa ganso em tcheco, veio de uma família humilde da cidade de Husinec, no reino da Boêmia. Ele escolheu o sacerdócio em busca de uma vida melhor e rapidamente se destacou, tornando-se um pregador famoso na capela de Belém, em Praga, além de reitor da faculdade de filosofia na Universidade de Praga. Mas Hus viveu em tempos difíceis, quando a corrupção dominava o clero da Igreja Católica. Os líderes eclesiásticos abusavam de seu poder, vendendo indulgências e acumulando riqueza. Inspirado nas escrituras e nas ideias de John Wycliffe, um teólogo inglês, Hus começou a pregar contra a imoralidade da igreja, defendendo que a autoridade final deveria ser a Bíblia e não o Papa. Suas críticas logo atraíram a atenção dos poderosos e ele foi excomungado. Mesmo assim, Hus se recusou a parar de pregar. Foi então convocado ao Concílio de Constância, onde lhe prometeram segurança, mas ao chegar lá foi preso. E após 6 meses na prisão, ele foi julgado por heresia e, apesar das ameaças, recusou-se a renegar as suas crenças. Em julho de 1415, ele foi condenado à morte. Amarrado à estaca, Hus declarou: "O que ensinei com os meus lábios, agora selarei com meu sangue." Hus foi levado ao local da execução, onde o despiram e o colocaram um chapéu de papel com imagens de demônios e as palavras Arque herege. Mesmo assim, ele orou por seus inimigos. Ao ser acorrentado à estaca, ele comparou sua situação à de Cristo. "Meu Senhor Jesus Cristo foi amarrado com uma corrente mais dura do que esta por minha causa. Então, por que eu deveria me envergonhar dessa corrente enferrujada?" Ele ainda foi instado a se retratar, mas novamente recusou-se, dizendo: "Vocês podem queimar um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne, cujo canto vocês não poderão silenciar." Enquanto as chamas o consumiam, Hus começou a cantar hinos, até que sua voz se apagou. A morte de John Hus causou uma enorme revolta na Boêmia, com seus seguidores se levantando em protesto violento contra Roma, em um movimento que foi conhecido como a Guerra dos Hussitas. John Hus foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de John Wycliffe, que criticava duramente os abusos da igreja e defendia a autoridade das escrituras. Hus leu os escritos de Wycliffe e se tornou um de seus defensores mais leais, tanto que foi apelidado de Bulldog de Wycliffe. Ele se opôs veemente às indulgências e defendeu que tanto pão quanto vinho fossem oferecidos a todos os participantes da comunhão, algo que na época era exclusivo do clero. Embora ele ainda concordasse com a igreja em alguns pontos, sua fidelidade aos ensinamentos de Wycliffe levou à sua excomunhão e mais tarde à sua condenação por heresia. As últimas palavras de Hus foram uma profecia, e ele disse: "Vocês podem queimar um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne cujo canto vocês não poderão silenciar." Exatamente 102 anos depois, em 1517, Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, desafiando a autoridade papal e iniciando a reforma protestante. Durante o debate de Leipzig, Lutero foi chamado de Hussita por seus oponentes, inicialmente rejeitando o rótulo. Mais tarde, ao estudar os escritos de Hus, Lutero reconheceu nele um precursor da reforma e passou a admirar sua coragem. Hoje, o cine de Hus é muitas vezes associado a Lutero e ele é frequentemente representado com cisnes em obra de arte. Em 1999, o Papa João Paulo II expressou profundo pesar pelo que chamou de morte cruel. Esse pedido de desculpas oficial reflete o impacto que a vida e o martírio de Hus continuam a ter na história da igreja até hoje. A história de John Hus nos ensina que a verdadeira fé muitas vezes exige de nós coragem para enfrentar as maiores diversidades. Ele foi um dos primeiros a defender que as escrituras deveriam ser a autoridade máxima sobre a fé cristã. Mesmo em meio à perseguição, Hus não renunciou à sua convicção
convicção, preferindo morrer do que trair a verdade que encontrou na palavra de Deus. Que possamos aprender com seu exemplo e também nos firmar na verdade do Evangelho, independente das circunstâncias. Obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Café com Vitor. E fiquem ligados no nosso próximo episódio, que será uma live especial com 2 amigos reformados, onde discutiremos as questões mais polêmicas da Reforma Protestante. Vai ser uma conversa incrível, então não percam. Siga o nosso podcast aqui no Spotify e também no nosso Instagram. Nos vemos lá. Fui!